Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bel. Vocês esqueceram como é? Cadê o pessoal? É porque hoje já foi quase todo mundo para São João. É assim, eu digo boa noite e vocês respondem boa noite, Bel. Ok? Então vamos ensaiar de novo. Chegando aqui, rebobinando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bel. Ótimo. Boa noite, pessoal de casa também, né? Os internautas que estão acompanhando que acompanham nossas palestras. Hoje eu estou a fim de apertar a mente de vocês. Não é? Eu espero que vocês continuem querendo vir para minhas palestras depois de hoje. Eu vinha de lá para cá com uma ideia e quando eu sentei ali veio outra. E eu acho que tem alguém querendo apertar a mente de vocês por aqui. Então, eu vou entrar em sintonia com esse alguém que quer apertar a mente de vocês. Aproveitar o ensejo para ser bom. E me veio a história de um livro que eu li há alguns anos atrás. Esse livro foi um best-seller, traduzido em muitos idiomas. Virou filme. Talvez muitos aqui já tenham lido o livro e assistido o filme, ou assistido o filme. O nome do livro é O Caçador de Pipas. Vocês lembram? Alguém aqui leu Caçador de Pipas? Quem não gosta de ler, assistiu o filminho, né? Porque às vezes a gente fica meio preguicinha de ler, mas tem o filme. Mas eu sugiro que leia o livro, porque o livro sempre é muito mais rico. E ele atiça bastante a nossa imaginação, porque a cada página que a gente lê, a gente vai visualizando os personagens, os cenários, e isso é um exercício maravilhoso para a nossa mente e a nossa capacidade criativa. E no livro, na história, tem uma passagem que foi a que me veio na mente, enquanto eu estava ali sentada, em que o tio do personagem principal, no qual a história gira em torno, liga para ele que migrou do Afeganistão, né, para os Estados Unidos com o pai, quando houve a invasão russa e logo em seguida a tomada do Afeganistão pelos fundamentalistas religiosos. Vocês conhecem essa história que ainda rola até hoje, não é? E ele fugiu de lá da cidade com o pai. Mas antes, ele vivia em Cabul, se eu não me engano. Não é isso? Cabul, se eu estiver errado. A capital do Afeganistão, eu acho que é isso, né? Não importa. Ele vivia com o pai era um homem abastado. E ele tinha um irmão que ele não sabia que era irmão. O irmão dele era um filho do bastardo do pai, e que o pai escondia e ele considerava que o irmão, ou pensava que o irmão era filho de um dos empregados da casa. Mas os dois foram criados juntos. E ele percebia que o pai tinha um tratamento diferenciado para com esse garoto, porque tudo que dava a ele também dava ao garoto. Tudo que comprava para ele, também comprava para esse garoto. E os dois eram amigos inseparáveis. Mas eis que um dia, já no processo de deterioração daquela sociedade, pela crise, pelo caos social instalado em função da guerra, esse menino, ele vai correr atrás de uma pipa para entregar ele. Ele diz assim: eu faria qualquer coisa por você, porque existe uma brincadeira de soltar as pipas e quando as pipas caem, as crianças saem correndo para ir juntando, e quem junta mais pipa é o vencedor daquela brincadeira. E ele foi correr atrás dessa pipa para dar ao irmão. O irmão bastardo correu atrás para dar ao irmão não bastardo, digamos assim. E ele foi vítima de um abuso de outros garotos mais velhos. E ele não fez nada, ele viu e nada fez. Ficou com medo e não conseguiu fazer nada para ajudar. E aquilo ficou na mente dele, e a partir daquele momento a relação se deteriorou.
e ele fez de tudo para que o pai demitisse o empregado e mandasse, junto com o garoto, embora da casa. Ele fez várias coisas. E eles foram embora. O pai chorando muito, mas mandou o filho bastardo embora junto com o empregado. Porque o filho, digamos assim, legítimo, em termos do casal, fez uma série de coisas. E nós somos assim. É muito interessante, quando nós fazemos uma perversidade com alguém, quando nós tratamos alguém de uma forma injusta, quando nós somos maus para alguém, nós temos a tendência de tentar auto-justificar a nossa maldade. E para nos auto-justificarmos, nós tentamos de toda forma provar que aquela pessoa mereceu aquela maldade que nós fizemos. Nós fazemos de tudo que está ao nosso alcance para aliviar a nossa consciência. E essa é uma reflexão muito importante que esse capítulo do livro traz, que é o ensejo, que é a oportunidade que nós perdemos de sermos bons. Que é exatamente através do reconhecimento do mal que fizemos. É indo atrás, é tentando reorganizar e reestruturar aquilo que nós desorganizamos, que nós desestruturamos. E um dia ele já é adulto, os anos se passam e ele está lá nos Estados Unidos, vivendo com o pai. E um dia um tio liga para ele, de lá do Afeganistão, e diz assim: surgiu uma oportunidade de você voltar a ser bom. E foi isso que me veio à mente ali enquanto eu meditava antes do trabalho dessa noite. Uma oportunidade de voltarmos a ser bons. Surgiu uma oportunidade de você voltar a ser bom. E aí a história do livro passa a girar em torno do retorno nele ao Afeganistão para resgatar o sobrinho, para resgatar o filho daquele irmão que tinha morrido durante lá os confrontos com a invasão russa e depois com o fundamentalismo religioso que se estabeleceu no Afeganistão. E esse menino estava sequestrado, estava na mão de pessoas perversas, e ele foi buscar. E aí toda a história se passa no resgate dele a essa criança, e ele faz de tudo para resgatar esse menino, porque ele quer voltar a ser bom. É um retorno, é uma compensação de todo o mal que ele fez para aquele irmão. Então, que possamos aproveitar todas as oportunidades de sermos bons. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades de sermos bons? Será que nós estamos nos auto-justificando diante do mal que fazemos ao outro? Porque quando nós fazemos o mal a alguém, é porque o mal está em nós. Não adianta você tentar justificar. Não há justificativa para o mal. Você faz porque você ainda não alcançou um estágio de evolução espiritual capaz de compreender o outro e de auxiliar o outro no seu processo. E eu percebo que nós justificamos, sim, muitas atrocidades. Não, mas merece. Não, mas é bandido. Não, mas fez tal atrocidade. E eu lhe pergunto, e se você devolve uma atrocidade com outra atrocidade, isso lhe coloca onde em relação àquilo que você está combatendo? Porque quando nós devolvemos ao outro a mesma violência ou perversidade que o outro nos tratou, nos deu, nós estamos iguais ou pior do que o outro. Nós nos tornamos aquilo que nós dizemos que estamos combatendo. Então, nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda, porque o desafio de ser bom nos é colocado diariamente. As oportunidades para que você seja bom estão dispostas diariamente. Nós, espíritos encarnados no século XXI,
todos trabalhados na tecnologia, no conhecimento da globalização. Então, a vida nos oferece diariamente oportunidade de sermos bons. E eu pergunto, você está sendo bom? Você está sendo bom? Você está vivendo um processo autêntico, verdadeiro de transformação? Ou você está artificializando o seu processo? Você está fazendo de conta como os fariseus que oravam, chamando a atenção, de costa não sei para onde, tinha que chamar a atenção de todo mundo para que todo mundo visse que eles estavam orando. E muitas vezes Jesus disse isso no Evangelho. Não façam como os fariseus. Chamou os fariseus de hipócritas. Porque de sepulcros caiados, cal por fora e podridão por dentro. Então nós precisamos fazer uma transformação autêntica, verdadeira, e isso é uma tarefa de grande desafio para o Espírito. Por quê? Porque nos coloca em contato com as nossas limitações, com a nossa ignorância, com aqueles sentimentos que nós não gostaríamos de ter, mas temos, e temos que lidar com eles. Temos que lidar com eles. Não podemos negar o que sentimos. Não é a negação do que se sente que transforma, mas é a aceitação e a transformação do que se sente. Eu estou sentindo, eu estou com vontade. E uma vez alguém me disse, poxa, quando eu era jovem, eu sentia vontade de matar uma determinada pessoa, porque me fazia bullying, me provocava. E hoje eu fico me sentindo culpado. Eu disse, não se culpe, aprenda com isso. Porque o contexto levou você a isso, a ignorância é que nos leva a determinados sentimentos. E negar o sentimento não vai resolver. Negar o sentimento é mais ou menos como você, para negar a febre, e jogar o termômetro fora. Então eu não vou medir, porque é melhor negar, é melhor não saber do que saber. E não saber o que fazer com isso. Mas o grande desafio é saber o que fazer com esses sentimentos. O que fazer? Quantas oportunidades você teve no dia de hoje de ser bom e você não foi? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Desde um sorriso a uma palavra. Desde deixar o outro entrar quando estiver num cruzamento de veículos. Como segurar a porta do elevador para alguém, como ajudar alguém a carregar um pacote. Quantas coisas nós podemos fazer diariamente? Ligar para alguém que a gente já não fala há muito tempo, ou alguém que a gente sabe que está solitário, ou que está sofrendo, ou fazer uma visita, ou fazer um lanche e chamar alguém para compartilhar. São tantas coisas, tantas oportunidades que nós temos diariamente de sermos bons. E será que nós estamos sendo? Porque é muito interessante que nós queremos ser bons para quem é bom com a gente. Diz assim que é dando que se recebe, mas a gente quer receber para dar. É fácil ser bom para quem é bom. É fácil. Qual é o mérito disso? Isso é uma obrigação. Agora, será que você consegue ser bom para quem lhe faz o mal? Será que você consegue transformar uma flecha que atirem em você em uma flor e devolver ao outro flor ao invés de flechas? Esse é o grande desafio. E nós queremos fazer o bem, mas para aqueles que são fáceis. Ou queremos fazer o bem para quem está distante. Isso também é outra coisa. As pessoas choram, se comovem. E claro, a gente tem que se comover mesmo, com o sofrimento, mesmo distante. Mas você se comove com a criança que está do outro lado do planeta. E não se comove com a criança que está no semáforo aqui pertinho de você. Se comove com a coisa que está longe, que está distante. E agora a gente se comove virtualmente. Isso também está interessante. Todo mundo comovido
na tecla do celular, do computador, digitando as coisas. Frases bonitas, coisas lindas. E o que efetivamente nós estamos fazendo, de verdade, para tornar esse mundo um lugar melhor de se viver? O que estamos verdadeiramente fazendo? E a transformação começa em cada um. Não é de fora para dentro. E às vezes a gente diz assim, mas é porque o mundo é assim, caímos numa normose. Você sabe o que é normose? A patologia da normalidade. De tanto todo mundo fazer, parece que é normal, mas não é. É normose. É normose nós passarmos na rua e vermos alguém dormindo no chão, sujo, e isso não nos indignar, isso não nos comover, e nós não fazermos nada. Nós não deveríamos tratar isso com naturalidade, porque não é natural. Isso é uma normose, isso é uma patologia da normalidade. Outro dia, eu fui participar de um evento na praça lá, em frente à Câmara dos Vereadores de Salvador, que eu sou servidora pública, e a gente estava lá protestando. E voltei de ônibus, porque eu fui de Uber e voltei de ônibus, porque larguei o carro num shopping, porque ficaria mais fácil, porque lá não tem onde estacionar. Mas foi muito interessante, porque fazia tempo que eu não andava de ônibus, eu adoro andar de ônibus, eu não ando de ônibus aqui em Salvador, porque o sistema de transporte é muito ruim, e eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo. Mas se tem uma coisa que eu gosto de andar é de ônibus e de metrô, porque você se distrai do trânsito, e fica ali, eu faço palestra, eu medito, eu tenho vários insights, e a gente vê as coisas. A gente vê as coisas acontecendo. E da janela do buzu, eu adorei, o buzu demorou. O buzu demorou. Ele saiu da Praça da Sé e pegou o Campo Grande, e pegou o Garcia, e pegou não sei onde, e pegou o Rio Vermelho, e pegou o Cardeal da Silva. Olha, foi uma loucura. Mas eu gostei, eu passei 1h30 quase dentro do buzu. Mas eu fui olhando tantas coisas. Eu vi um bem-te-vi, magrinho, eu disse, esse bem-te-vi deve ser filhote, está com fome. Foram tantas coisas, e eu vi uma cena que, se eu fosse fotógrafa, eu teria fotografado. Eu passei em frente a uma igreja, não me pergunte mais qual foi, porque eu não me lembro, mas a igreja estava fechada, tinha um pátio bem grande, era lá dentro, e tinha um portão gradeado, uma grade fechada. E na frente tinha escrito lá uma frase do Evangelho. E na porta dessa igreja estava no chão, dormindo, o mendigo. Que foto maravilhosa. Uma igreja de portas fechadas, com a frase belíssima, com a fachada muito linda de Jesus, e o próprio dormindo do lado de fora. Sim, porque ele disse que o que você faz ao menor, ao mais pequenino, é a mim que está fazendo. Está no Evangelho. Olha que coisa. Será que nós realmente estamos contribuindo para um mundo melhor? Ou a gente está banalizando o mal, naturalizando o mal? Passamos os nossos carros com ar-condicionado ligado, vidros escurecidos, com medo de ser assaltado. E será que a gente presta atenção de verdade? Será que a situação do outro, de miséria, de dor, de sofrimento, realmente nos deixa indignados? O que nós estamos fazendo? Que atenção é que nós estamos dando para esse tipo de situação? Isso aí são situações macro, situações das mazelas sociais, e a sociedade não existe por si só. A sociedade é um conjunto de individualidades. E se ela tem essa ou aquela marca, é porque cada um de nós tem essa ou aquela marca. Ela não existe sozinha, não é uma entidade. E às vezes, nós, diante da nossa impotência, de tantos problemas de magnitude, de complexidade, que nos foge a capacidade de resolver, nós dizemos assim, a sociedade é assim, como se nós não estivéssemos inseridos nessa sociedade, não tivéssemos a responsabilidade de também pensar nela, de também melhorá-la, através das nossas atitudes, através da forma como eu lido com o outro, deixando de lado o individualismo, e trazendo o pensamento no bem coletivo. Pensar no bem coletivo.
Pensar no bem coletivo é desde deixar o outro passar e entrar na sua frente, num cruzamento ou numa via, até não segurar a porta do elevador, até não jogar lixo pelo chão, até ser gentil com o outro, pedir licença, por favor, porque gentileza gera gentileza e bondade gera bondade. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de sermos bons. Mesmo que você não seja flor que se cheire, não tem problema não. Fique tranquilo. Ninguém que está aqui encarnado não, viu? Relaxe. Nós estamos entre nossos iguais. Então tudo que nós vemos na sociedade, no conjunto da obra, é reflexo do que nós somos, do que ainda temos dentro de nós e que precisamos melhorar. O reconhecimento disso não é para nos colocar para baixo, infelizes, não. É o reconhecimento disso que nos salva, que nos melhora. É o reconhecimento de que o reflexo do mal que vemos fora vem de dentro de cada um de nós. Vem do individualismo, vem do egoísmo, vem da nossa ignorância. E toda ignorância, ela é para ser esclarecida. Não é para ser tripudiada. A ignorância deve ser esclarecida. Então eu pergunto de novo, quantas oportunidades você teve hoje de ser bom e não foi? Quantas oportunidades a vida lhe traz para que você seja bom e você às vezes não é? Jesus andou com cobrador de impostos. Jesus disse diante da mulher adúltera, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Jesus andou com pescadores, que naquela época, muito provavelmente, a maioria eram analfabetos, porque ler naquela época era uma coisa bem rara entre as pessoas, e pescador certamente não sabia ler. Jesus andou com publicanos, com as mulheres, que naquela época, sabe como é que se hoje nós já temos que lutar para termos voz e vez, imagina naquela época. Mas ele andava. E nós, muitas vezes, queremos nos livrar do outro, que tem as suas dificuldades. São exatamente as pessoas que estão se debatendo na ignorância, na perversidade, no mal, são as pessoas que mais precisam. Essas pessoas é que nós precisamos acolher e precisamos compreender. E quando eu digo acolher e compreender, eu não estou dizendo que nós devemos passar a mão na cabeça das pessoas e botar no colo e dizer assim, não, continue fazendo a maldade e a perversidade, meu irmão. Não, não é isso. Mas é termos um olhar para essas pessoas como espíritos de Deus em processo de evolução. Porque muitas vezes nós desumanizamos o outro. Quando nós desejamos a morte do outro, quando nós desejamos o mal ao outro, nós estamos desumanizando o outro. Então, o convite é a um olhar humanizado. É um olhar dizendo assim, essa criatura é filho de Deus. Essa criatura é um espírito em evolução. Por maior que seja o erro, por maior que seja a atrocidade que alguém fez, não deixa de ser filho de Deus por causa disso. Mas nós muitas vezes queremos nos colocar em um lugar de superioridade em relação aos outros. E esse é um grande desafio da humanidade. É essa necessidade de nos colocarmos em lugares superiores, como se fôssemos superiores ao outro. Porque estudamos ou porque conquistamos uma condição dentro das classes sociais mais elevada. E nós começamos a pensar que somos melhores. Mas aos olhos de Deus, Deus olha para a nossa essência. Ele não olha para a casca. Ele não quer saber de quantos diplomas você tem, se você fez doutorado ou não, ou por doutorado, ou se você é analfabeto. Ele está olhando para a sua essência. E eu lhe pergunto, o que é que você tem para apresentar da sua essência ao Criador? Será que a sua essência está se expressando na sua existência? Você está conseguindo trabalhar internamente as suas questões, os seus desafios, a ponto de ter o que apresentar
ao Criador quando desencarnar? De dizer assim, Pai, eu vivi, eu cometi erros, mas eu me esforcei muito para acertar. Eu consegui superar a animosidade com relação ao outro. Eu consegui compreender a ignorância do outro. Eu consegui perdoar o mal que o outro me fez. É isso que enfeita a nossa alma. É isso que eleva a nossa condição espiritual. Não as coisas que a gente tem. Coisas são só coisas e todas emprestadas. Tudo emprestado. Nem o marido é seu, nem a mulher é sua. Nem adianta ficar assim agarradinho que não é não. Viu? Porque às vezes, né, a pessoa enche a boca que meu marido, minha mulher, não é seu. É emprestado, tá? Emprestado. Na próxima encarnação, às vezes nessa encarnação mesmo deixa de ser. Né? E na próxima, talvez seja meu. E aí? Você vai ter que arranjar outro. Outra. Não, nada é nosso. Nem esse corpo aqui é emprestado. Ele vai se deteriorar. Então, cada pessoa é especial para Deus. Não existe povo escolhido, pessoa escolhida, pessoa melhor. Nós estamos todos em uma jornada. E é essa jornada que vai nos conduzir ao encontro de nós mesmos, da nossa essência, para expressarmos ela na nossa existência e ao encontro com o sagrado, com o divino. É isso que todos nós estamos fazendo aqui. Cada um na sua jornada, no seu ritmo, no seu tempo. Mas todos nós chegaremos lá. Todos nós alcançaremos o nível crístico. Porque o espírito puro que você é já está em você. Já está em cada um de nós. O que nós estamos fazendo aqui é burilar, é aprender, é enfrentar determinados desafios para que partes nossas sejam despertadas. Partes que estão adormecidas sejam despertadas. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para pagar karma e fazer o outro sofrer. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. E nós não podemos nos desligar e nos desconectar do legado de sermos filhos de Deus. E eu dizia isso para um homem em crise. Eu dizia, criatura, você está esquecendo que você é filho de Deus. Existe um legado maior do que esse? Nada, nem ninguém pode lhe destruir. Vai destruir como? Enfrente o desafio. Enfrente, aceite o resultado das coisas. Porque muito do nosso sofrimento, muitos dos nossos conflitos ocorrem porque nós não conseguimos aceitar aquilo que a vida nos traz. Porque nós não conseguimos aceitar as nossas derrotas, os nossos fracassos. A nossa ignorância. E muita gente fica angustiado, olhando para trás e dizendo, mas eu devia ter feito assim, eu devia ter feito daquele outro jeito, eu não devia ter feito essa escolha ou aquela escolha. Ora, você só é capaz de analisar a escolha feita. Esqueça a escolha que você não fez. Analise e faça reflexões em cima da escolha que você fez. Porque se você tivesse feito aquela outra que você acha que seria melhor, quem lhe garante que seria melhor? Quem lhe garante? Então você só pode fazer reflexões e análises em cima daquilo que você fez, da escolha feita. E aprender com as suas escolhas, porque esse é o propósito, esse é o objetivo. O objetivo sempre é de aprendizado, não é de castigo. E a certeza da nossa grandeza deve andar junto com a certeza da nossa pequenez, é equilibrar isso. Então eu sou grande porque eu sou filho de Deus, cria do universo. Nada nem ninguém pode me destruir. Mas eu sou pequeno porque eu sou um grão de areia no meio de outros grãos de areia, tão importantes para o Criador quanto eu, tão fundamentais quanto eu. Então não deixe que ninguém lhe coloque em um lugar pequeno, como se você não tivesse importância, não tivesse valor. Você é filho de Deus.
Não importa o lugar que você está ocupando agora, você está dentro do seu processo de aprendizado. Não existe desafio que você não possa enfrentar e encarar. Enfrente, se preocupe mais com o que está fazendo do que com o resultado. E eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com o futuro, muito angustiadas com coisas que podem nunca vir a acontecer. Ao invés de você viver o que tem para ser vivido, você está se lamentando pelo que nem viveu ainda e talvez nunca viva. Isso é meio pirado, vocês não acham, não? Isso é coisa de gente que está precisando de tarja preta, vocês não acham, não? Preocupado e angustiado, sem conseguir viver o presente, porque está preocupado com os desdobramentos futuros, que você nem sabe se vai acontecer. E eu vejo muitas pessoas nessa angústia, perdendo oportunidades de ser bom. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de ser bom, seja. Até com a lagartixa, com o gongo, com o grilo. Já salvaram o grilo? Eu salvo vários lá onde eu moro. Quando eu vejo na rua, eu digo, ô velho, sai daí que você vai ser atropelado. Aí pego e coloco no verde, no gramado. Não podemos perder a oportunidade de sermos bons, de darmos um sorriso, um bom dia, de ajudarmos uma pessoa que está precisando. Nunca deixe de fazer isso, porque isso engrandece o espírito, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. E a todo momento, nós somos colocados em prova. A vida vive fazendo aquilo que a gente detestava na escola. Teste surpresa. Lembram disso? Alguém que já estudou? O professor chegava e... Teste, era surpresa mesmo, não sei se esse era o nome. Mas eu me lembro que eu detestava isso. Valendo um ponto. Abre aí e a gente tinha que fazer. Né? Teste relâmpago. Isso, eu sabia que não era surpresa. Era relâmpago. Né? No meu tempo, eu não sei hoje em dia se ainda existe isso, porque afinal eu já sou uma vovozinha, né? O tempo já passou. Né? Eu sou do tempo da máquina da datilografia, por aí vocês tiram. Mimeógrafo, que a prova ficava cheirando a álcool, exatamente. Né? Eu adorava cheirar, que é meio viciante aquilo, né? Então, a vida nos oferta a todo momento teste relâmpago. A todo momento. E eu vejo pessoas, às vezes, que saem daqui do centro espírita e chegam ali fora e já estão procurando confusão. Não vocês aqui, estou falando do povo aí do mundo. Procurando confusão. Estressado, porque alguém fechou o carro, porque alguém não sei o quê, porque já fazendo confusão. Vamos aproveitar as oportunidades para sermos bons. Não adianta a gente ficar aqui ouvindo coisas bonitas, dizendo coisas bonitas, distribuindo farnel, dando passe, participando de campanha do agasalho, do que seja. Tudo isso é muito importante porque as pessoas precisam. Porque alguém com fome e com frio não vai pensar em espiritualidade. Então a gente precisa agasalhar as pessoas, alimentar as pessoas, para depois a gente falar de espiritualização, porque ninguém de barriga vazia vai querer ouvir nada que não seja a comida e como vai resolver o problema de comer, ou de dormir, ou onde morar. E nós precisamos pensar em dar isso para as pessoas. Ok, mas nós precisamos também alimentar a nossa própria alma e entender que esses gestos e essas atitudes são atitudes para conosco mesmo. Quando nós fazemos o bem ao outro, é a nós mesmos que estamos fazendo. Foi isso que Jesus ensinou, e eu peguei a pesca aqui, porque eu não sei dizer tudo de cabeça. Ele disse assim, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vemos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te?
E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo, que sempre que eu fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizestes. Quando fizestes a qualquer um do meu irmão, mesmo o mais pequenino, é a mim que o fizeste. Quando ele diz a mim que o fizeste, ele está dizendo assim, a mim como símbolo do arquétipo humano, a mim como símbolo da inteireza humana. Então, todos vocês que estão em busca dessa inteireza, desse nível crístico, quando vocês fazem o bem ao outro, é a si mesmo que vocês estão fazendo. Porque é assim que a nossa alma se eleva. É assim que o Espírito evolui, é com essa capacidade de superarmos a nós mesmos, as nossas mazelas, aqueles sentimentos que nós não gostaríamos de ter, mas que efetivamente temos. É aquele ser humano, aquela criatura que lhe desafia, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela mulher, aquele vizinho, porque tem vizinho que só pela misericórdia do Senhor parece que é abençoado. O chefe, meu Deus, ó, teve gente que chega a suspirar ouvindo aqui quando falou em chefe. Chefe é um grande desafio. Ser chefe é um grande desafio e lidar com o chefe é um grande desafio, porque é uma hierarquia. E você precisa aprender a lidar com ser comandado, você precisa aprender a lidar com a humildade, você precisa resolver seu complexo de inferioridade, porque quem tem complexo de inferioridade tem dificuldade de ser comandado e de ficar em lugares hierárquicos que se sinta inferior. Lugar inferior não é a pessoa. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que o Cristo recomendou, nós estamos visitando os enfermos. Outro dia, eu vi uma reportagem, ou foi no Facebook, eu não me lembro, falando sobre um pessoal que estava fazendo um trabalho num presídio. Fazendo um trabalho de espiritualização com os presidiários. E aí eu ouvi vários comentários, foi no Facebook mesmo, das pessoas dizendo assim, tanta criança na rua, por que não vai se dedicar à criança? Vai ficar fazendo isso com o presidiário? E eu, meu Deus, eles estão sendo cristãos. A gente precisa dar o remédio a quem está doente. Como é? Nós vamos dar remédio a quem não precisa? Se você não tivesse tarefas a fazer aqui no planeta Terra, não seria aqui que você estaria encarnado. Pode ir direto para o paraíso, então, lidar com as pessoas lá, que lá não tem problema. Se você está aqui, é porque aqui você tem tarefas a cumprir. É aqui que você está aprendendo a ser bom. É aqui que é o grande celeiro, o grande laboratório de lhe ensinar a ser bom, porque nós não somos bons ainda. Ou melhor, corrigindo, nós não estamos bons ainda, porque somos. Porque em essência, a nossa essência é divina. Por isso que nos incomoda tanto quando fazemos o mal ao outro. Quando nós fazemos o mal ao outro, nós ficamos pior do que o outro. Nos incomoda e por isso que nós queremos justificar o mal que nós fizemos. Para aliviar o sentimento interno, para aliviar a consciência. Mas em essência somos bons. E o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra é aprendendo a burilar essa virtude. É polindo essa virtude, porque aqui as oportunidades são muitas de você exercitar a bondade, a gentileza para com o outro. Isso faz com que nós sejamos mais suaves. Quando nós cultivamos a bondade e a gentileza, nós precisamos cultivar até nos nossos gestos, na nossa forma de falar com o outro. Tem gente que só pela misericórdia. Hoje, vou contar uma fofoca para vocês, tudo bem? Eu adoro uma fofoca assim básica dessas, que não faz mal a ninguém, tá? E hoje eu fui buscar um material que eu comprei, e sentei lá, e a mocinha estava lá no telefone o tempo inteiro falando, e eu pacientemente aguardando ela terminar lá o assunto particular. E quando
ela terminou, aí eu disse, para liberar, para pegar isso aqui, pode ser com você, porque tinham duas, uma estava atendendo uma outra pessoa, e ela, aguarde um momento, por favor. Eu comecei logo a orar, né? Porque senão eu vou no pescoço e torço. Então, é melhor a gente entrar logo em oração nesses momentos. Aí eu respirei fundo e disse, eu não vou deixar isso me afetar. Aí, ficou lá mexendo no computador, depois, eu vou tomar um café. Ou seja, eu ativei algum complexo dela, eu não sei o que foi. Ou então, ela me achou com cara de pobre, porque as pessoas não querem tratar bem pobre, é assim, né? E eu acho que eu tenho cara de pobre. Aí, tenho cara de pobre. Aí, como eu tinha ido por uma caminhada de manhã, eu não estava lá vestida assim muito bem. E acho que talvez pode ter sido isso também, mas ela se mandou. E eu respirei fundo e disse assim, eu não vou deixar isso me abalar. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o outro. Tem a ver com alguma questão que o outro está enfrentando. Não disse nada, respirei fundo, comecei a orar, ela foi, voltou. Quando voltou, tinha uma outra pessoa já, além de mim, mas a outra mocinha já tinha terminado, começou a me atender. Ela olhou para mim e disse assim, e você já está sendo atendida? Eu disse, já sim, muito obrigada. Alguma coisa energética. No momento em que eu orei por ela, quando ela voltou do café, ela já voltou diferente. Até pela forma de olhar. Mas às vezes nós entramos na sintonia. Eu estou dando só esse exemplo básico, simples. Simples. Mas às vezes, em casa, no trabalho, nós perdemos a oportunidade de sermos bons. Porque o outro diz uma quente, a gente vai com duas fervendo. E aí o caldo entorna, vira conflito. Ser bom significa procurar o caminho da pacificação. Ser bom significa não sentir as coisas. Não é não sentir. Não é não sentir raiva, não é ficar com vontade de torcer o pescoço do outro. A gente vai sentir tudo isso. É o que você faz com isso. É isso que fala sobre você. O que você faz com esse sentimento? Primeiro você precisa reconhecer esses sentimentos e depois trabalhar esses sentimentos para que você possa transformar a flecha que lhe foi lançada numa flor. Se você devolve flecha com flecha, o que torna você diferente do outro? O que tudo que está se aprendendo aqui, tudo que está se escutando, tudo que está lendo, que significado está tendo na sua vida? O que você está fazendo com as oportunidades que a vida lhe traz para que você faça a prática da teoria que você diz seguir? Porque evangelho sem prática não significa nada. É legal aprender, ler, saber repetir as passagens, dizer, mas aquilo que você faz, as suas atitudes estão condizentes com aquilo que você lê, com aquilo que você aprendeu. Quando você é colocado em prova, quando alguém lhe frustra, quando alguém lhe ofende, quando alguém lhe agride, quando você vê ou fica sabendo de algum crime hediondo, qual é o seu sentimento em relação àquela pessoa? O que você faz com esse sentimento? Você tenta ampliar o seu olhar para perceber que ali tem um espírito em sofrimento? Um espírito se debatendo na ignorância, na escuridão? Ou você deseja o mal com o mal? Você ainda está na lei de Talião ou lei de Jesus? É olho por olho e dente por dente? Ou é amai os vossos inimigos? Ou é perdoa 70 vezes 7 vezes? Onde você está? Como você está atuando na sua vida? Que significado o fato de você se dizer seguidor do Cristo ou cristão? Que significado isso está tendo na sua vida? Como você está lidando com o que pensa diferente de você? Como você está lidando com o contraditório? Como você está lidando com aquele que ainda está na angústia e na escuridão? Com aquele que ainda se compraz no mal? Como você está olhando para essas pessoas? Onde você está se colocando em relação a essas pessoas? E no dia a dia, no seio da sua família, no seu ambiente de trabalho, em sociedade, como você está exercitando na prática aquilo que você diz que acredita?
Porque nós estamos sofrendo de um certo surto, agora no século XXI, que é a falta de autorreflexão. As pessoas são absurdamente contraditórias e parece que não se dão conta da sua contradição. As pessoas dizem, não, vamos amar o próximo, mas são capazes dessa mesma pessoa dizer assim, bandido bom é bandido morto. Aí eu fico confusa, porque é totalmente contraditório. Porque bandido, político, tudo é espírito, gente. Está tudo no processo de aprendizado. Todo mundo está no processo de aprendizado. E isso não significa uma postura de passividade diante das coisas, não. Entendam. Não é uma aceitação. Não é uma acomodação, melhor dizendo, diante das coisas. É você se apropriar, mas você ter sempre um olhar mais profundo para as coisas. Para além do lugar comum. Para além. Olhar espiritual para os acontecimentos. Todas as vezes que alguém, ou que eu fico sabendo de algo que ocorre, que comove as pessoas, ou que deixa as pessoas indignadas, o meu primeiro pensamento é, o que significa isso? Os espíritos envolvidos nisso, que história é essa? Que história tem por trás da história? Quando você faz esse exercício, você humaniza o outro e você se humaniza. Uma coisa que eu faço sempre, quando ocorre algum tipo, por exemplo, de crime hediondo, que a gente fica sabendo, que a gente fica com aquele sentimento, que é normal, é natural, eu começo a pensar na pessoa que cometeu. Eu começo a pensar, poxa, mas essa pessoa um dia já foi uma criança. Um dia já foi uma criança absolutamente inocente no mundo. Já sonhou, já desejou coisas, já amou. O que será que aconteceu, eu fico pensando, na vida desse ser humano, para ser capaz de cometer um ato tão terrível desse? O que aconteceu? E quando eu faço esse exercício, eu não estou concordando. Eu não estou achando que a gente tem que passar a mão na cabeça. Eu não estou achando que não tem que ser punido, que não tem que enfrentar as leis, porque punição com as mãos próprias só acaba em tragédia, em equívocos. Mas tem que enfrentar as leis, tem que fazer tudo. Mas eu tento suavizar o olhar, no sentido de olhar para aquele ser humano como um espírito. Olhe sempre para as pessoas como um espírito em processo de evolução. E olhe sempre para você mesmo como um espírito em evolução. Porque às vezes a gente tem um rigor com a gente mesmo, às vezes a gente não consegue se perdoar por ter sentido o que sentiu, ou por ter tido no passado, ou às vezes até no presente, algum tipo de atitude do qual a gente se arrepende. Você fez o que deu para fazer. Você só é capaz agora de refletir sobre o equívoco porque você tomou uma decisão e você aprendeu com a experiência. Se liberte dessas correntes que amarram você a coisas do passado. Deus não está lá com um livrão de dever e haver, anotando na sua ficha tudo que você fez para depois lhe cobrar. Não. Ele está lhe oportunizando que você seja bom. Ele está lhe dando oportunidades que você aprenda, que você desperte determinados aspectos seus que estão adormecidos. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E quando a gente entende o significado dos acontecimentos, o propósito dos acontecimentos em nossas vidas, a gente abandona o sofrimento e fica com o aprendizado, fica com a experiência. Traga leveza para a sua vida. Traga amorosidade para a sua vida. E não esqueça que todas as vezes que você for bom para alguém, é a si mesmo que você está beneficiando. Vamos nos manter em paz e em oração.